Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de IPC. Meu nome é Andrés Rois, eu sou voluntário e pesquisador do IPC. E hoje nós vamos dar uma live para aqueles que estão investindo na projeção consciente, que são os fatores que influenciam o sucesso ou o fracasso da projeção consciente, né? Então, isso é muito importante porque a projeção, assim como outras atividades na vida, exige uma preparação. E são vários fatores que podem influenciar a projeção consciente. Normalmente, quando a gente pensa em preparação, as atividades, na maioria da nossa vida, elas exigem uma preparação. Você vai trabalhar de manhã, você tem que acordar cedo, você tem que tomar banho, você tem que tomar café, você tem que chegar na hora certa na empresa. Quando você vai fazer uma viagem de avião, e se for internacional, então, é muito mais complicado e exige também uma preparação, não? E para se projetar com lucidez e para você ter um bom resultado na projeção, existe também uma preparação e tem muitos fatores que influenciam a projeção consciente. Então, nós vamos elencar aqui fatores mais importantes. A gente não pretende ser exaustivo no assunto, mas a gente vai falar, conforme a experiência que a gente tem na projeção, os fatores que mais influenciam e experiências de projeções nossas que não deram certo porque a gente não prestou atenção nessas condições aqui. Então, a gente vai contextualizar todos esses fatores aqui. E também avisar que isso faz parte de uma aula, e na aula, sim, que esse assunto é bem aprofundado. Então, a gente tem a base física, o projetor, tem as condições do corpo físico, a fisiologia, ou seja, o modo que o corpo funciona, os fatores intraconscienciais, se você está relaxado, se você está com medo, se você está ansioso, e a preparação e os detalhes para a técnica projetiva. Tá? Então, eu vou ter o prazer de dividir essa live com o professor Eduardo Ezag. Boa noite, Eduardo. Está tudo bem aí? Boa noite, Andrés. É sempre um prazer fazer essa dobradinha aqui para falar do nosso assunto predileto, que é a projeção consciente. Eu também sou voluntário e professor aqui do IPC, no Rio de Janeiro, e vou junto aí com o Andrés desvendar aí esse assunto do que ajuda e o que atrapalha a projeção consciente e até a projeção normal mesmo, quando você não tenha muita lucidez, ou o que a gente pode fazer para melhorar a lucidez e para conseguir se projetar. Não é mesmo, Andrés? Vamos dividindo aí o assunto. É isso mesmo, Eduardo. Então, a gente vai começar aqui falando que a gente colocou aqui da base física do projetor. Né? Então, o que é a base? A base física é a casa que o projetor mora. Né? Então, é o ideal. Eu não sou muito exemplar nessa parte, mas pelo menos o meu quarto é um quarto organizado. Né? Não é um sonho de consumo como esse que vocês estão vendo aí, né? Eu gostaria até que fosse. Mas, de uma maneira, já tem uma organização. Né? Então, você vê que tem certos fatores no quarto que influenciam muito. Por exemplo, uns lençóis, sejam de algodão, que tenham uma consistência bacana. O colchão, olha só, o colchão, por exemplo, é um fator importante. Por quê? O ideal é você ter um colchão que não seja de molas. Por que não pode ser de molas? Porque além do ruído que a mola faz, tem também o balanço, né? Se você está dormindo com alguém e a pessoa do teu lado ela se movimentar, você vai se balançar e se você estiver projetado, você pode voltar. Eu já tive essa experiência mais de uma vez, quando eu era casado e dormia junto da minha esposa, né? Primeiro porque tem a questão do toque também, né? O ideal é, se você realmente vai fazer uma técnica projetiva, você ficar sozinho numa cama de solteiro. Ou numa cama de casal, se você tiver essa possibilidade, né? Quanto mais você puder se espalhar, melhor. Agora, se tiver alguém do lado e se alguém te der um chute, te der um empurrão, e já aconteceu isso, eu estava numa projeção e voltei porque me deram um toque. E no colchão de mola também. A minha parceira, ela se movimentou, a cama balançou toda, era uma cama de hotel, né? Ali não tinha muita opção também, né? E eu voltei do corpo. Então você vê que a gente costuma dizer, né, que
que o diabo mora nos detalhes, e é verdade mesmo. Você vê que uma besteira, né, fica parecendo uma besteira, né? Mas não é. Que às vezes um pequeno detalhe, né? Outra coisa importante também é a luminosidade do ambiente. A gente sabe que a glândula pineal, que é responsável pela secreção da melatonina, que faz a gente começar a ter sono, né? Ela é muito sensível à luminosidade. Por isso que, inclusive, não é bom, antes de dormir, você ver televisão ou ficar em frente de uma tela muito brilhante, né? Coisa comum hoje em dia, né? As pessoas usarem telas, ficar no celular e tal, porque isso faz o sono, espantar o sono. E, na realidade, o que a gente pretende é ao contrário, que a gente tenha um relaxamento, né? E a melatonina e a glândula pineal também. Outra coisa importante é você dormir, se possível, tomar um banho, você se sentir limpo, né? E o arranjo o resumo do arranjo, né? Do teu quarto, né? Ter um ambiente, desculpe, agradável, um ambiente que você se sinta bem lá dentro. Não é, não, Eduardo? Você pode acrescentar aqui mais coisas que eu esqueci? Vamos acrescentar, mas antes da gente falar aí sobre a base física do projetor, quero lembrar a todo mundo que está aqui nessa live que vocês podem compartilhar essa live aí pelo link do YouTube para algum amigo ou alguma amiga que ainda tenha interesse nesse tema de projeção, queira entender melhor como otimizar, como fazer para se projetar com maior qualidade. Então, vocês podem clicar aí na setinha e ainda compartilhar essa live que ainda está no começo, que a gente ainda vai falar bastante assunto aqui. E também lembramos que você pode interagir conosco. Você pode colocar suas perguntas no chat do YouTube ou no chat do Facebook, que a nossa equipe vai colecionar as perguntas e vai passar aqui, a gente vai ler aqui no ar as perguntas e vai ser respondido tanto por mim ou pelo professor Andrés, ou os dois, assim, dependendo da pergunta, cada um pode complementar um para o outro. Então, a gente gosta de fazer sempre uma live bastante participativa. Coloquem suas perguntas, seus questionamentos, e dentro do possível a gente vai respondendo aí ao longo da live, de acordo com as perguntas chegando aqui para a nossa equipe. Mas vamos falar da base física do projetor. Tem uma questão também, Andrés, que às vezes é ignorada. Muitas pessoas têm animaizinhos de estimação. Gatos, cachorros. E se esquece de que esse cachorro ou gato são bem companheiros, né? E pulam em cima da cama. E aí vai atrapalhar a sua projeção, ou vão começar a latir, porque às vezes estão no quarto, estão lá deitados no chão até, mas o cachorro de repente acorda, começa a latir para você abrir a porta para ele sair. Já vai atrapalhar o evento projetivo. O gato estava lá em cima da cômoda, dá um pulo em cima da cama, já faz aquela aterrissagem forçada do teu lado, também atrapalha o evento projetivo. Então, vamos evitar assim, a companhia dos bichinhos enquanto você vai aplicar a técnica projetiva, que você fica lá mais tranquilo, só você, com as suas energias, no local que a gente vai procurar fazer uma preparação de melhor qualidade. Algo também que é bastante interessante é a questão do barulho. Pelo menos para mim, o barulho é algo que me incomoda um pouco de uma maneira geral, barulhos grandes de outras pessoas conversando, ou de televisão ligada do vizinho, ou de falatório. Então é bom você fechar a porta do quarto, se isolar de uma maneira. Algumas pessoas gostam, e também favorece pela temperatura, você ligar o ar-condicionado numa temperatura mais para frio, que lhe seja agradável, que não lhe deixe ficar com as extremidades congeladas ou com frio extremo. Além disso, o ar-condicionado ele favorece também aquele barulho mais neutro do ar-condicionado, que se chama um barulho assim de uma frequência baixa. Como é que é o nome mesmo, André? Barulho branco. Barulho branco, isso, que se chama, que é um barulho que fica de fundo e aí oculta os barulhos, às vezes, que podem vir dos vizinhos, e é bom. Além de colaborar com a temperatura do quarto, as temperaturas mais frias também favorecem os experimentos projetivos, principalmente com a questão da exteriorização das energias, porque uma das partes que é intimamente ligado à projeção consciente é o uso, é o trabalho das suas próprias energias.
Todos nós viemos equipados de fábrica, todos nós temos um corpo energético. E é super necessário, é parte intrínseca da projeção, você trabalhar com as suas energias, mexer com elas, para que você promova a separação dos seus corpos. Podia colocar aí os slides dos corpos para a gente falar um pouquinho brevemente, para vocês poderem ver como é rapidinho. Deixa eu botar aqui o slide dos corpos. Isso. A gente tem o nosso holossoma, que é o conjunto de corpos. Aqui tem a representação do corpo energético, que eu estava falando, que é o energossoma, que envolve os dois corpos. O corpo físico, que é chamado de soma, e o psicossoma. Então, é um corpo que a gente está vendo aí representado por um brilho mais intenso da luminosidade branca e tem uma linha tênue ligando os dois corpos, que é chamado do cordão de prata. E aí a gente se projeta, na franca maioria das vezes, de psicossoma, que é uma cópia do corpo físico, porém com muitas outras habilidades. O psicossoma tem muitas habilidades que vão favorecer e serem utilizadas aí durante a projeção. E tem o mental soma, que é o corpo que não tem uma forma definida, que a gente representa como uma bola luminosa ali em amarelo no slide, que representa o nosso corpo mental, o corpo das ideias, que também é possível se projetar, mas é uma projeção muito mais sutil e muito mais rara de acontecer. Você quer falar um pouco mais, Andrés, dos corpos? Não, eu queria acrescentar que a questão do barulho é muito importante, porque às vezes você está projetado e de repente passa uma ambulância, passa um carro de polícia, ou passa sei lá, ou de repente tem um baile perto da tua casa, no vizinho, que a maioria do apartamento tem esse problema, né? Então eu uso aqui e recomendo que as pessoas usem um tampão de ouvido que veja em casa material de construção, que é um tampão que custa R$5, mas ele dá um isolamento acústico muito bom. E o pessoal que usa britadeira, esse pessoal que trabalha na rua, eles usam esse tipo de tampão. E isso aí é bom porque você evita de ser acordado por conta disso daí. Outra coisa que também eu queria acrescentar na questão do quarto do projetor é que a projeção ela ocorre, como o Eduardo comentou, ou no psicossoma ou no mental soma. No 99 é pelo psicossoma, né? E a gente, quando se projeta, a gente não usa o cérebro físico, a gente usa o paracérebro, que é uma instância mais sofisticada que o cérebro, e é ele que a gente usa quando se manifesta de psicossoma. E essas, assim como lembrar de um sonho é muito fácil, porque no sonho você usa o cérebro, né, a mente, na projeção não, você tá de paracérebro. E essas informações que você traz à projeção, para você baixar, para você fazer o download para o teu cérebro, tem que ser uma coisa muito rápida, porque ela se dissipam e você perde muito rápido. Então é importante você ter na cabeceira da tua cama uma luz fraca que você possa acender. E é importante também você não se mexer muito e ter uma caneta, um papel ou um gravador. No caso, eu ainda sou tradicional, uso papel, eu tenho duas, três canetas, um lápis, né? Porque se falhar um tem o outro, né? E tem um bloco que eu pego muito facilmente, então eu nem mexo muito, porque o ideal é você não mexer muito o corpo depois que você se projeta, porque isso também influencia em você perder a rememoração. Aí você acende a luz, você acabou de se projetar, está com as informações fresquinhas e anota tudo. Porque muitas vezes, quando você se projeta de madrugada, de manhã cedo, se você anotar, você nem sabe que se projetou. Você lembra que se projetou, mas o que aconteceu, ou às vezes nem lembra. Então, se você deixa para anotar de manhã cedo, talvez você até se lembre, mas você vai perder muito detalhe importante. E como a gente falou aqui, o diabo mora nos detalhes, né? É importante você trazer os detalhes, porque às vezes um detalhe importante pode representar uma retrocognição, enfim, um diálogo que você teve com alguém fora do corpo. A gente sabe, eu tenho muita dificuldade eu não sei, Eduardo, mas em rememorar diálogos que eu tenho fora do corpo com outras consciências. E às vezes você pega só uma ou outra palavra, né? É complicado, né? Então, por isso que é importante a pessoa que está investindo na projeção, anotar assim que ela volta da projeção,
anotar tudo. Isso é uma coisa que eu aprendi que é importantíssimo. Se você quer realmente tirar proveito, porque a projeção, no fim, é um meio para um fim, né? Você tem uma projeção lúcida e você quer usar essa, é uma ferramenta evolutiva, uma ferramenta assistencial, é uma ferramenta que vai falar muito sobre, é uma ferramenta de autopesquisa profunda, porque você, quando está fora do corpo, o pensamento é ação, né? Então você se mostra como você é. Imagina se, de repente, você estivesse na rua agora e conseguisse detectar o pensamento das pessoas. A nossa convivência ia ser muito difícil, né? Talvez impossível, né? Então, imagina que você está na dimensão extrafísica, você é o que pensa. O pensar é ação, não tem um gap. Pensou, aconteceu. Então, você é o que pensa, e aí você, além de você conhecer profundamente, você vai conhecer as outras pessoas profundamente também, ninguém vai te enganar. E você vai ter muita surpresa com relação a você e aos outros. Você vai ver que a gente, infelizmente, aqui a gente ainda usa muita máscara, né? Mas, enfim, o corpo físico é uma maneira realmente a gente poder conviver uns com os outros e mesmo assim a gente se mata. Tá vendo aí a Rússia, a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Mesmo assim ainda tem guerra, então é meio complicado. Então, outra coisa importante também são as condições do corpo, do soma antes da projeção consciente. Tem certos detalhes, por exemplo, poucas pessoas sabem que quando você toma uma bebida que tem a cafeína, uma bebida que tem cafeína pode ser um chá, pode ser chocolate, tem muita bebida que tem cafeína e você nem sabe que tem. Então, na hora que você ingere uma bebida com cafeína, ela tem um efeito de 7 horas depois que ela é ingerida. E por que você deve evitar beber o cafeína 7 horas antes de você projetar? Porque quanto menor a frequência cardíaca, mais fácil você vai se projetar. Quanto mais relaxado você estiver, mais fácil você vai se descoincidir e conseguir sair do corpo. Então, tudo que a gente não quer é nada que cause excitabilidade, que acelere o batimento cardíaco. Quanto mais baixo o metabolismo a gente tiver, por isso que o frio, conforme o Eduardo comentou, é muito importante, porque o frio ele abaixa o metabolismo, né? Sem ser exagerado, né? E dá aquela sensação de conforto quando você entra debaixo do travesseiro e tem aquele frio, né? Aquilo favorece a projeção. Outra coisa é evitar bebidas que têm muita água também, né? Diurética, na realidade, né? Melão, melancia, água de coco, cerveja. Aliás, por falar em cerveja, bebida alcoólica deve ser evitado de qualquer jeito, porque você vai ter uma projeção com baixa lucidez se você ingerir bebida alcoólica, né? Tudo que você colocar de droga, né? A bebida não deixa de ser uma droga. Vai interferir na tua projeção. Outra coisa importante também é você tirar os brincos, anéis, pulseiras, enfim, coisas que vão restringir tua circulação. E, finalmente, a gente fala muito da posição do corpo físico, que a gente recomenda o decúbito dorsal. Mas aí cada caso é um caso. Eu, por exemplo, eu me projeto melhor de lado. Eu descobri que de lado é que é a minha posição mais fácil de eu me projetar. E eu, particularmente, acho que a posição que a pessoa dorme é a posição que ela deve tentar fazer a técnica projetiva. Não, Eduardo? Temos perguntas aí, Eduardo? A gente já tem pergunta sim, e eu quero estimular aí aos nossos ouvintes aqui da live a colocarem a sua pergunta aqui no chat, porque a gente pode interagir e ajudar a tirar as dúvidas de quem quer saber um pouco mais da saída lúcida do corpo. Nosso objetivo sempre aqui com o estudo da projeção consciente é promover o fenômeno da projeção consciente, ou seja, sabermos que nós estamos projetados e não só de repente voltar para o corpo e achar que teve uma vivência, ficar nessa dúvida, e aí na realidade você não aproveitou tão bem aquele momento em que você estava lá em outra dimensão.
como o professor Andrés estava comentando, e a gente já começou a falar nessa live, a preparação para o evento projetivo é fundamental. Seja com a alimentação, seja evitando, principalmente, você ficar, por exemplo, com a barriga muito cheia, seja bebendo líquidos em excessos. É muito importante utilizar uma roupa que seja confortável, sem nada apertando, sem cinto. No caso das mulheres que usam adornos, brincos, pulseiras, quem usa relógio também é dispensável, você não vai precisar de relógio. E que fique todo mundo confortável aí no seu leito e pronto para começar a fazer assim um trabalho das energias e principalmente conseguir manter uma acalmia. Como o professor Andrés comentou, a questão dos batimentos cardíacos, do ritmo respiratório, é interessante um ritmo respiratório mais lento, que vai induzir um batimento cardíaco mais lento também, e você começar muitas vezes a perceber assim o ritmo do seu corpo. Percebendo o ritmo do seu corpo físico, ao ponto disso transcender e você também começar a perceber a expansão das suas energias, que mesmo que você não saiba mexer muito com as suas energias, não tenha muita experiência com o seu corpo energético, você começa a perceber assim o seu corpo ficar um pouco mais solto, as suas energias se expandirem um pouco mais. E você pode perceber uma série de repercussões no seu corpo físico, repercussões, sensações, você pode sentir agulhadas, formigamentos, você pode se sentir grande, como aquele boneco da Michelin, bem gordinho, você pode se sentir como um balão grande, muitas vezes você pode sentir a sua cabeça levitando, ou o que também é muito comum, as suas pernas levantando enquanto você está deitado, só as pernas saindo do corpo. Isso aí você já está começando assim a perceber um início de uma projeção. Então, é bastante interessante você ficar atento a esses indícios que você está saindo do corpo. Mas a gente tem uma pergunta clássica aqui, Andrés, que eu vou trazer para você e depois eu complemento também. A Carmen Ramos, ela pergunta: como saber se é sonho ou se é informação da projeção? Olha, o sonho, normalmente no sonho você não é o protagonista da história, você é um coadjuvante. As coisas acontecem, a tua revelia, você vê as coisas acontecendo e você não consegue interferir. Você normalmente não tem raciocínio lógico num sonho. Numa projeção você raciocina, você tem um raciocínio lógico. E o principal é que você não consegue interferir no que está acontecendo quando é um sonho. Você é simplesmente um ator, um espectador da história. Na projeção não, você não é espectador, você é o protagonista da história. Você tem livre-arbítrio naquilo. E você tem um raciocínio. Isso que é importante, que no sonho normalmente não tem um raciocínio lógico, né? As coisas acontecem sem lógica nenhuma e você não consegue perceber que aquilo não tem lógica nenhuma, que não tem sentido. Na projeção, sim. Você consegue raciocinar, muitas vezes você sabe que está projetado. Então, e dá uma sensação, como a projeção é uma coisa que dá uma sensação muito grande de ter acontecido, ter aquilo ser real. Isso também é outro fator também que influencia, né? Tem outros fatores aí, mas eu acho que os principais são esses, né, Eduardo? Você quer complementar aí? Acho que tem mais coisa para se falar aí. Sim, principalmente a questão do sonho é que o sonho traz muitas ideias que não têm sentido, porque isso faz parte aí do refazimento do corpo físico, que você tem mais ou menos um repasse das ideias e ocorre. Aí tem lá algumas pessoas que fazem interpretação de sonhos, mas no fundo você não sabe o que está interpretando, porque são imagens oníricas, fantasiosas. E como o professor Andrés, eu também gosto de fazer essa comparação. O sonho é um grande cinemão. Você está lá sentado, assistindo um filme, vem um monte de informação, um monte de ideias, tudo muito rápido acontece ali na tela, mas no fundo você não está participando, você está assistindo
E quando você acorda, você lembra alguma coisa ali do que aconteceu naquele filme, mas você não sabe bem o que aconteceu, qual foi a ordem daquilo, se aquilo fazia sentido ou não. Já o evento de projeção, e quanto mais consciente, melhor você vai ter a sua participação no evento, porque é importante dizer que existe uma escala do quão consciente, de quanto mais lucidez você vai ter naquele evento, que isso vai influenciar muito em como você percebe aquele evento projetivo. No evento projetivo é como se fosse um teatro, em que, como aí o professor Andrés falou, você é o protagonista da história, você está lá no palco. As pessoas que estão ali no palco com você, você pode interagir, você pode conversar com elas, você pode, se não gostar do tom da conversa, mudar de ambiente, sair daquele palco, mudando de ambiente, seja descendo o palco ali fazendo uma analogia, ou mudando de dimensão. Porque como a gente já começou a falar em outros momentos da live, no extrafísico, enquanto projetado, o seu pensamento é ação. A conversa ali com aquelas pessoas podem ocorrer de diversas formas. Podem ocorrer telepaticamente. Você vai estar percebendo e entendendo tudo que falam ao seu redor, mesmo que a palavra não seja exatamente direcionada para você e que não tenham palavras no ar. É tudo telepático. Em algumas outras dimensões um pouco mais próximas aqui da Terra, ou com pessoas não tão experientes, eles podem até verbalizar de uma forma a mais, mas não é necessário essa verbalização para você conversar no extrafísico. Isso aí são algumas das propriedades de quando a gente está projetado. O nosso veículo psicossoma, ele é um dublê aí do nosso corpo físico, só que muito mais poderoso. Ele tem muito mais habilidades parapsíquicas que a gente vai conhecendo à medida que a gente vai se projetando. Uma delas é a telepatia, uma outra é você capaz de mudar de dimensão, a outra é a invulnerabilidade do psicossoma, o que dá uma segurança para o projetor, que também, um spoiler aí, não precisa ter medo de se projetar. Inclusive, né, Andrés, o medo de se projetar atrapalha, não atrapalha? Olha, o medo é o principal. Se você conseguir ver o medo, se vencer o medo, 50% já tá garantido, né? Experiência que eu tenho de aula de projeção com alunos, o principal fator que impede a pessoa de se projetar é o medo. E a gente costuma dizer aí que quando a informação entra pela porta, o medo sai pela janela. Por quê? Porque, na realidade, para você, o medo é uma coisa bem irracional. É uma emoção que faz parte da sobrevivência e ele é uma emoção positiva que evita que a gente coloque em risco o corpo físico e entre em situações ruins. Mas, ao mesmo tempo, ele também impede a gente de fazer coisas por falta de informação. Então você vê que tem uns medos aí que são bem comuns. Um deles é o medo que você vai sair do corpo e não vai voltar mais, né? Não é, Eduardo? Não, eu vou sair do corpo e como é que eu posso não voltar mais? Ou seja, eu posso morrer. Isso Na aí não tem realidade, problema, ninguém se perde, né, Andrés? não se perde. É porque a gente sai, mas a gente sai tipo cachorro que anda de coleira. Já viu? O cachorro ele não se perde, ele tem um fio que sai daí, né? E o dono segura, né? Então, o nosso prisioneiro é o cordão de prata. A gente tem uma ligação do corpo físico com o psicossoma, que é o cordão de prata, né? Que faz parte, é o corpo energético alongado, ele vira um fio bem fino. E esse é o nosso prisioneiro, na realidade, né? Quem é aquele prisioneiro que anda com uma bola, né, amarrada no pé, a gente anda com esse cordão de prata aí. E realmente um dia esse cordão vai se romper, mas aí vai ser porque vai ser a morte física, né? A gente fala da morte do corpo físico com uma projeção final. E outra coisa, essa história que não vai voltar, na realidade, isso é uma coisa muito importante que as pessoas gravem bem. Todo mundo, à noite, até os cachorros, os gatos, os cavalos, os elefantes, os tigres, eles saem do corpo à noite. A gente chama isso que é uma condição parafisiológica, faz parte do funcionamento da parafisiologia da gente, sair do corpo para absorver mais energia. Na hora que você descoincide,
né? Porque, na realidade, a projeção é uma descoincidência do corpo do psicossoma com o soma. Ele descoincide e chega uma hora que ele sai. Então, você vai sair quer queira ou quer não adianta. Agora, é muito melhor você sair com lucidez, sabendo o que você está fazendo. Então, esse é um dos medos. Outro medo também é a questão da paralisia, né? Que a pessoa se sente paralisada, né? Isso acontece muito e a pessoa fica assustada também, né? Mas tudo isso, a pessoa que faz um curso de projeção consciente, ela vai receber essas informações, então ela vai desdramatizar. Outras pessoas que já se projetaram vão falar das experiências delas. Então ela vai desdramatizar o medo, que é o mais importante, né? Por falar nisso, tem um curso, vai ter uma aula experimental no sábado, né, Eduardo? Correto, Andrés. A gente tem uma aula experimental do nosso curso online Projeção Consciente. Vou até pedir para colocar aqui na tela para vocês verem aqui. É uma aula experimental, quer dizer, uma aula gratuita online que vocês podem se juntar e se inscrever. Vai ser no sábado, 11 de junho, pela manhã, 9h30 da manhã. É um evento online que vocês podem se inscrever gratuitamente pela plataforma Eventbrite. Vocês entram no Eventbrite e vocês procuram lá IIPC, Eventos Online, e podem se cadastrar e experimentar essa aula gratuita, na qual os professores vão falar, vão dar um gostinho de como é o nosso curso Projeção Consciente. O nosso curso Projeção Consciente é um curso pensado, feito online no formato, e foi desenvolvido aí antes do começo, bem no começo da pandemia, justamente com o foco no nosso carro-chefe, que é o estudo da projeciologia, que é a ciência que estuda a projeção, a saída do corpo, que dá nome aqui ao instituto, que é Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Pode tirar o slide, por favor? E aí, com o estudo mais aprofundado, assim, das características dos corpos, das técnicas, de como funciona a nossa fisiologia e a nossa parafisiologia, que ajudam com a projeção, a gente acaba por perder o medo, porque com a informação, a gente não tem medo, principalmente quando a gente consegue destrinchar e descobrir quais são as propriedades aí do nosso veículo que é utilizado em quase todas as projeções, que é o psicossoma. Que o psicossoma, como a gente estava brincando aqui, ele não se perde, porque ele está preso lá pelo cordão de prata. Ele também tem a invulnerabilidade, é um corpo que não tem risco de você sofrer nenhum tipo de dano, pode encontrar uma consciência extrafísica que não seja muito sua amiga, mas não tem problema, ela não vai poder te fazer mal, mas o que vai acontecer é você ter um grande susto. A gente até tem uma pergunta aqui bem interessante, Andrés, que eu vou ler aqui para vocês, aqui rapidinho. A Eulália Reis, ela pergunta o seguinte: professores, boa noite. Gostaria de saber se o fato de eu realizar a experiência de sair do corpo físico para passear na rua onde eu moro, a sensação e o receio de encontro com consciências, essas tentativas podem ser perigosas? As tentativas devem ter que objetivos? E ela já agradece. Andrei, você já saiu para passear perto da rua aí da sua casa? Já, eu adoro passear, eu fiz muito turismo. Tem coisa melhor para se fazer fora do corpo do que turismo. Mas eu até aconselho a pessoa que está começando a se projetar ela a fazer turismo, sim. Por quê? Porque essa é a maneira dela adquirir mais intimidade com o psicossoma e como é que funciona o psicossoma fora do corpo, como você consegue volitar com o psicossoma. Você vai ter mais domínio sobre o seu psicossoma através de fazer turismo, passear, andar, com o objetivo exatamente de você ter maior domínio e você perceber a diferença de você estar de psicossoma ou estar de soma. Realmente, a sensação de estar de psicossoma é uma sensação completamente diferente, não dá para descrever, né? Porque o psicossoma ele é muito mais sutil, ele atravessa a parede, ele consegue volitar, que é uma coisa muito boa, né? A gente absorve energia volitando. E fora o prazer da volitação, né? Quanto a encontrar com CX, eu prefiro encontrar com as consciências lúcido, né?
porque de repente você não está lúcido, você é drenado por uma consciência, vamos dizer que você esteja carente sexualmente. Quem nunca, né? Hoje em dia, então, não tem tempo para nada, muito menos para sexo. E aí você encontra com uma consciência que ela tá carente sexualmente e você acaba sendo drenada, vamos dizer assim. E aí você acorda mal no dia seguinte, acorda com dor de cabeça, triste, enfim. Se você estiver lúcido, isso não vai acontecer. Eu já tive ocasiões de encontrar com CX, energívoras, né, que estão querendo a energia da gente. Como eu estava lúcido, eu não permiti, porque eu percebi, eu comecei a me sentir mal e cortei. E outra vez apareceu uma mulher com uma roupa muito bonita, um vestido assim, tudo cintilante, tá? Quando eu joguei energia nela, eu percebi que não era nada daquilo, mudou, né? Por isso que é importante, né? As pessoas têm medo de sair do corpo, elas não têm medo de sair do corpo sem lucidez. Elas têm que sair do corpo com lucidez. Agora, qual o objetivo da projeção? Eu, quando comecei a me projetar, eu pensava muito em turismo, né? Puxa, é o máximo, né? Até que chega uma hora que você enjoa, né? Tudo que é uma questão de hedonismo acaba enjoando. Eu percebi que eu podia fazer muito mais coisa, muito mais interessante do que turismo. Por exemplo, fazer assistência. A gente sabe que tem muita gente que morre e não sabe que morreu. E essas pessoas, elas precisam de ajuda para perceber dessas condições e o pessoal costuma falar, não, ela foi encaminhado para a luz, né? Quer dizer, ela adquiriu a condição de uma consciência que sabe que morreu, que a maioria normalmente não sabe. Então, o projetor é muito importante porque existem amparadores, consciências extrafísicas benfazejas, que querem ajudar os outros, que atuam. Só que eles não conseguem atingir esses, vamos dizer assim, essas alma penada, né? Porque a pessoa morre e fica vagando por aí. E eles usam a nossa energia densa para conseguir chegar nessas consciências e encaminhar. E isso é uma atividade muito bacana. O maior beneficiado com esse tipo de trabalho assistencial é o próprio projetor, que dá uma satisfação muito grande. A gente tem muito prazer em ajudar os outros, né? É uma condição inerente ao ser humano se sentir útil e ajudar o outro. Então é uma condição muito bacana e eu aconselho bastante a pessoa usar a projeção para se auto-pesquisar e fazer assistência. Não é, Eduardo? Exato, Andrés. Essa questão aí também que a Eulália está perguntando, tem algo que eu gosto de comparar. Por exemplo, eu vou sair do corpo, eu tenho receio de encontrar a consciência feia, bonita, assustadora, que não vai gostar de mim. Vamos parar para pensar o seguinte: as dimensões, elas se permeiam, elas se misturam. Enquanto a gente está aqui andando na rua, no nosso dia a dia, seja pegando ônibus, andando no metrô, entrando no supermercado, a gente está com pessoas aqui ao nosso redor, pessoas de carne e osso, vivas aqui nesse planeta. E será que as consciências extrafísicas que não têm o corpo também não estão? As consciências que também, por exemplo, que porventura não gostem da gente, elas também não estão ali nos acompanhando em algum determinado momento? Ou uma consciência que estava lá acompanhando uma outra pessoa e não gostou de você, ou de repente gostou de você e também não vai chegar mais perto? O que é melhor? A gente começar a adquirir uma educação parapsíquica, começando a usar o nosso parapsiquismo e entender dos fenômenos de comunicação parapsíquica, ou seja, telepatia, percepção das energias, para você conseguir perceber essas energias, essas consciências. Mesma coisa quando projetado. Você vai se projetar e vai encontrar uma diversidade de consciências extrafísicas ao seu redor. Dependendo do local extrafísico que você se projete, que aí vai ter muita relação com a média das suas energias, a média dos seus pensenes, a média do seu conjunto dos seus pensamentos, sentimentos e energia, o local que você vai ter mais afinidade, essa sua afinidade vai te levar para um local extrafísico que vai estar cheio de consciências mais afins.
ou não a você. Estando você projetado nesse local, você vai ter afinidade ou não em encontrar com essas consciências. Alguns encontros vão ser encontros banais. A consciência vai passar por você, vai te olhar sem nenhuma curiosidade. Outras podem querer fazer uma drenagem de energia. Outros podem querer se comunicar com você. O que é importante é nós termos lucidez para podermos interagir nesses momentos e escolhermos. O importante é a nossa escolha nesse momento, quando a gente tem lucidez. Eu quero interagir, eu quero conversar, eu quero perceber, ou eu quero mudar de dimensão, ou até mesmo eu quero pensar no meu corpo físico com bastante força e voltar para o corpo físico. Tudo isso aí faz parte aí do rol de opções que o projetor tem. Então não precisa ter medo, é só continuar aí no evento projetivo e começando um após o outro e com a diversidade de experiências vai ver, assim que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, Andrés. O Getalmo Ribeiro, ele faz uma pergunta bastante interessante aqui. Ele pergunta o seguinte: quais as técnicas para conseguir a projeção consciente? Olha, acho que não vai dar para falar de todas, né, Andrés? Mas a gente pode falar de algumas. No livro Projeciologia, que inclusive está disponível online, né? Tem 39 técnicas, né? Para ser mais exato, né? Agora, tem técnicas que são mais, assim, vamos dizer, populares, e são técnicas muito fáceis de serem executadas, né? Por exemplo, a técnica fuga imaginativa, que é uma técnica que eu gosto muito, que eu uso, inclusive, né? Por exemplo, a fuga imaginativa tem até uma técnica que é muito igual na internet, que é a técnica da corda, né? Então, você imagina que tem uma corda em cima pendurada no teto do teu quarto, só que você não consegue, com os braços, alcançar essa corda. Você tem que dar um salto, né? Para conseguir pegar essa corda. Então, você se imagina tentando pegar essa corda. Na hora que você se imaginar tentando pegar a corda, na realidade o teu psicossoma vai começar a desencaixar. E se você continuar e tudo der certo, você vai se ver fora do corpo tentando agarrar a corda imaginária que você tentou pegar. Então essa é uma técnica muito usada, né? Outra técnica também é o fator projecional. O fator projecional também é uma técnica bem popular. É uma das que eu mais gosto. Pois é, então, por exemplo, você conhece muito bem a sala da tua casa, né? Então você se imagina à noite andando pela casa, chegando na sala, sentando no sofá, andando. E aí, se tudo correr certo, o que vai acontecer? Você vai se ver fora do corpo, andando na sala. Só que você vai estar de psicossoma, se tudo der certo. Agora, um detalhe importante, eu vou deixar o professor Eduardo comentar, é que muitas pessoas tentam uma técnica, aí tenta uma semana e desiste. O ideal é fazer um mês. E outra coisa, se você quer saber se a técnica está funcionando ou não, tem inclusive live no nosso canal que eles falam dos fatores que indicam que você está dando certo. Ou seja, fatores que mostram, alguns dados que mostram que você tá conseguindo, a tua técnica está funcionando. E isso é bom também para aferir até que ponto você está conseguindo um resultado interessante, por exemplo, adormecimento do corpo físico, balonamento e outros fatores que mostram que você está prestes a se projetar. Né, Eduardo? Quer complementar? Sim, Andrés. É muito importante, assim, a insistência como professor, Andrés. E eu vou dizer mais que insistência, uma palavra que nem sempre as pessoas se lembram, que é a tal da disciplina, de você aplicar uma técnica projetiva algumas vezes por semana, seja no mesmo horário, mas aquele compromisso que você tem. E algo também muito importante é você pensar sobre projeção.
Pensar sobre projeção muitas vezes por dia. Ler sobre projeção. Ver vídeos sobre projeção. A gente tem um canal aí no canal do IPC e também na Tertúlia Conscienciológica, tudo no YouTube. Então a gente tem dezenas de horas de vídeo falando sobre projeção consciente e sobre assuntos ligados à projeciologia e conscienciologia. Então você pode ajudar a saturar o seu holopensene, o seu conjunto de pensamentos, sentimentos e energias com a projeção. Isso é facilitador. Principalmente se você também juntar isso um alvo que você queira se projetar. Digamos que, por hipótese, você quer fazer um turismo projetado. Então, você escolhe uma cidade do Brasil, eu quero ir para Foz do Iguaçu projetado. Quero ver como é que é lá as cataratas do Iguaçu, ou quero ir lá no CAEC, lá em Foz do Iguaçu. Então, você pensa naquele destino várias vezes por dia. Você, por exemplo, pode até se imaginar projetado, mas só não confundir, porque a imaginação não vai te levar para te projetar. É só um recurso, digamos assim, fotográfico mental para você criar aquela imagem de você saindo do corpo, para que depois você já entre com essa saturação e utilize uma técnica para sair do corpo, seja uma dessas técnicas aí. Muito é o importante. desejo de ir, né, Eduardo? É o desejo de ir. É o desejo de ir para lá. E a imaginação, nesse caso, é mais um recurso visual. Tomar muito cuidado, porque tem gente que fica se imaginando sair do corpo e acha que isso vai acontecer. Não, não é bem assim. Às vezes a pessoa fala, eu estou vendo uma luz brilhando, eu acho que eu saí do corpo num formato de bola. Muitas vezes, gente, isso é uma grande viagem. A pessoa está vendo pontos luminosos, ou está imaginando, ou está vendo alguma percepção energética do ambiente e está confundindo. É bem claro quando você sai do corpo. Você se vê com outro corpo mais sutil e você tem uma série de sensações e percepções diferentes. E sim, dá para você introduzir isso na sua rotina, mas exige um pouco de disposição, de desejo, um desejo mais forte e um investimento. Eu comparo assim que nem você aprender uma língua estrangeira ou aprender algum esporte. Não é fácil você aprender a jogar futebol bem, a jogar vôlei bem, a você levantar 40, 50 quilos de peso na academia. Tudo é um crescendo, com a projeção também. Precisa aí de um investimento aí de cada um, alguns dias aí, para continuar aí num crescendo até a gente alcançar uns eventos projetivos que sejam mais significativos. Deixa eu ver aqui mais perguntas, Andrés. O Luciano dos Santos, ele faz uma pergunta, eu acho que a gente já deu uma live sobre esse tema, o Andrés. Falou assim, como trabalhar a lucidez? Olha, a lucidez, acho que você já comentou a questão do trabalho com as bioenergias. O trabalho com a bioenergia é fundamental, é a preparação mais importante que tem em termos de projeção consciente. Então, eu me lembro que quanto mais você trabalhar a energia, eu, por exemplo, trabalhava no estado vibracional, fazia a mobilização básica, né? Estado vibracional, e depois eu trabalhava chakra a chakra, fazia cada chakra vibrar, um a um, depois fazia tudo vibrar ao mesmo tempo mais uma vez. Por que é importante o trabalho com as bioenergias, não só na hora da projeção, da técnica projetiva, mas durante o dia? Porque o corpo energético, quanto mais, ele é intermediário entre o corpo físico e o psicossoma. Ele é uma cola que segura os dois. Essa cola, ela vai ser, quanto mais sutil ela estiver, quanto mais você trabalhar as bioenergias, mais sutil e menos densa ela vai ser. Então, o que vai acontecer? Você vai ter mais facilidade em sair do corpo. E vai ter maior lucidez também. Por quê? Porque você vai sair muito mais lúcido, porque na hora que você trabalha bastante energia, a tua lucidez aumenta. E não é só fora do corpo que a lucidez aumenta. Mesmo aqui nessa dimensão, você percebe que quando trabalha as energias, a tua lucidez aumenta muito, surgem ideias que você não tinha. Então essa parte é muito importante, a questão das bioenergias. Exatamente, Andrés. Quanto mais sutilizado tiver as nossas energias, o nosso
psicossoma lá enquanto projetado estiver, digamos assim, mais leve das nossas próprias energias, melhora assim a nossa percepção no extrafísico. Inclusive tem uma técnica que enquanto você está projetado, você pode exteriorizar um pouco mais de energia, seja para o ambiente extrafísico ou de volta para o seu corpo físico, para aumentar assim o seu estágio de lucidez enquanto projetado. Uma outra técnica também que eu utilizo no extrafísico, e aliás é uma técnica bastante recorrente que eu utilizo muito, é a técnica do detalhismo. Quando eu estou num ambiente extrafísico, eu foco em prestar atenção naquele ambiente. Opa, qual é o tamanho do ambiente? Qual é a cor predominante do ambiente? Qual é o tipo de luminosidade do ambiente? Percebendo o tipo de cor, percebendo o tipo de luminosidade, isso já são percepções importantes que já podem te dar indícios fortes de que você está projetado ou não. O ambiente extrafísico já tem um tipo de luminosidade mais difusa. Os ambientes são menos retilíneos, como a gente está acostumado aqui no intrafísico. Você não vê tantas barreiras assim geográficas. Então, tudo isso é muito importante para você começar a aumentar o seu nível de lucidez. Você fazer esse scanner, né? Você usar assim, escanear o ambiente que você está, perceber as consciências que estão ali. E, inclusive, teve um outro dia que eu estava num evento projetivo, que eu me vi projetado, e eu comecei a eu estava com um pequeno grupo de pessoas, e eu parei de prestar atenção no grupo de pessoas, que eu fui meio que dar uma voletada para dar uma escaneada no ambiente, e eu comecei a ver umas outras consciências que não eram assim tão agradáveis, que estavam num ambiente um pouco mais perturbado, e eu falei, caramba, mas eu estou me desviando um pouco aqui do que era para fazer. E aí eu voltei lá para o ambiente que tinha umas outras consciências que estavam lá no grupo comigo e que era para fazer alguma coisa mais específica ali naquele ambiente. Mas tanto é esse meu condicionamento de sair para dar uma olhada no ambiente em geral, para fazer um reconhecimento da área, que eu meio que já faço isso um pouco automaticamente, e isso ajuda, pelo menos no meu caso, até a expandir bastante a percepção e a lucidez quando eu estou projetado, para perceber que eu estou projetado. Agora, Andrés, a gente tem uma pergunta aqui bastante interessante da nossa amiga Maria Emília Cunha. Ela pergunta o seguinte: o que vocês acham que dá mais resultado? Insistir em se projetar por conta própria, sem muito sucesso, ou usar o campo de um curso prático para tentar destravar as energias conscienciais e sair do corpo? Vou deixar você responder, Eduardo. Já levantaram a bola, você chuta. Pronto, vai lá. Não, depois eu quero ouvir você também, Andrés. Mas assim, Maria Emília, uma coisa não prescinde da outra. Eu acho que é uma combinação perfeita. Você ter a oportunidade de fazer um curso de campo, seja ele uma escola de projeção lúcida, que é um curso que a gente tem aqui no Instituto, que é uma escola prática, que todo dia tem evento projetivo de colchonete, os alunos chegam lá numa sala, num ambiente otimizado, com os professores que vão ajudar a criar um campo projetivo. Esse sim é um ambiente otimizado para praticar a projeção. Existem outros cursos de campo no IIPC também, que têm otimizações para projeção, mas nada disso impede de você em casa também começar a instalar o seu campo projetivo. E como é que você começa a instalar o campo projetivo? Desde essas pequenas otimizações de ambiente que a gente falou na live de hoje, cuidado com a limpeza, cuidado com a organização, cuidado com a base física, e também, principalmente, com as suas próprias energias conscienciais daquele ambiente. Ou seja, a exteriorização das suas energias para aquele ambiente, você criar uma base física mais blindada com as suas energias, para que você ali tenha um ambiente mais propício à prática da projeção. Mas eu não vejo que um prescinde do outro, eu acho que são complementares e bastante bem-vindos. Muitas vezes, num curso de campo, você tem aí um boost energético, tem uma organização melhor dos chakras, mas isso também não vai durar para sempre. É necessário que você tenha aí o seu próprio investimento nas suas bioenergias, no seu trabalho com as energias, para você fazer a manutenção.
Então, eu acho que as duas coisas aí são super importantes e podem andar juntas. Quer falar mais um pouquinho, Andrés? Não, eu queria dizer que, na realidade, um curso que participam muitas pessoas vai chamar a atenção de amparadores que estão preocupados em alavancar aquilo, em facilitar aquilo, né? Um campo onde tem muita gente, um campo energético tem muita gente, vai ser muito mais intenso, vai ser muito mais, vamos dizer assim, projecional, que realmente o campo energético que você cria é importantíssimo para você sair do corpo. Vai ter a troca de experiência entre os alunos, onde eles vão, cada um fala as dificuldades de cada um dificuldade e sucesso também, né? Coisa que ele consegue. E muitas vezes a pessoa não se projeta naquele campo projetivo, mas os amparadores eles trabalham 7 dias, 24 horas, né? Então você vê que muitas vezes o aluno ele acaba se projetando, apesar de ele não se projetar muitas vezes no campo projetivo, ele se projeta em casa porque os amparadores vão lá e ajudam, entendeu? Então eu acho muito interessante, já vi muita gente destravar a projetabilidade através de um curso desses, mas é claro que isso não prescinde de você fazer técnica projetiva em casa, né? Mas eu acho muito interessante, sim, já vi gente que conseguiu e não conseguia sozinho, fez o curso, inclusive, de projeção consciente e se projetou depois de fazer o curso prático, que é a EPL, né? Escola de Projeção Lúcida. Realmente, quando a gente está inserido, a gente fala assim no Holopensene, no conjunto de pensamentos, sentimentos, energia de um curso, favorece muito mais a projeção, porque você já está pensando nisso algumas horas por semana, você já vai introduzir isso na sua rotina. E quando se trata de um curso prático, como por exemplo a Escola de Projeção Lúcida, a probabilidade disso acontecer é muito maior. E como o professor Andrés comentou, quando a gente coloca numa sala, por exemplo, 10, 12 pessoas, mais 2 professores, todos ali imbuídos com a vontade de criar um campo projetivo. Esse campo projetivo, ele realmente acontece. A soma das energias conscienciais que estão ali, mais o amparo extrafísico, mais a exteriorização das energias do professor, provoca um campo que facilita a projeção. Inclusive, quem tem uma percepção energética mais apurada consegue até perceber a rotação do campo dentro da sala de aula. As energias, elas fazem, muitas vezes, uma espécie de espiral que favorece a saída do corpo. Então, realmente, as práticas projetivas em conjunto têm vantagem, sim. Vamos ver, Andrés, que eu acho que a gente tem pouquinho minuto, mas acho que ainda dá para responder mais uma. Tem 2 minutos aí. O Luciano Santos, ele pergunta, essa é uma pergunta fácil, mas eu vou responder. Tem algum vídeo do IPC para trabalhar cada chakra individual? Sim, Luciano, você pode clicar nessa playlist que tem aí no canal do IPC, comece por aqui. Essa playlist também é muito útil para pessoas que estão começando e chegando agora na projeciologia e na conscienciologia, porque são vídeos mais básicos, introdutórios, que falam muito da base da projeciologia, e tem lá, inclusive, um vídeo aí que fala que mostra de forma mais didática a mobilização básica das energias. É claro que a mobilização básica das energias é apenas uma das manobras energéticas que nós fazemos, mas por enquanto que a gente ainda não está com as nossas atividades presenciais, você pode assistir o vídeo e ver como é que funciona, pelo menos assim, já tem lá o professor falando lá no vídeo e acho que facilita um pouco. Andrés, ainda dá para mais uma? Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Essa é uma pergunta aí, para matar a curiosidade. A Virgínia Campos, ela pergunta o seguinte: vocês, professores experientes, quantas vezes se projetam por mês de forma voluntária? Olha, se eu fizer, eu anoto todas as minhas projeções, né? Eu já tive fases que eu me projetava mais de 16 vezes por mês. Hoje em dia, nem tanto assim, mas umas 5, 6, 7, tem mês que é 10, outro mês é 3.
Mas uma coisa, ô Virgínia, uma coisa eu te digo. Toda noite eu faço uma técnica produtiva para sair do corpo. Isso é importantíssimo. Sai ou não, eu não estou preocupado com isso. Eu faço a técnica, eu faço a minha parte. Se eu vou sair ou não, é uma outra história, mas eu faço a técnica projetiva e muitas vezes eu tenho projeções também, vamos dizer assim, voluntárias, né? Patrocinadas por amparadores e tal. Então, o importante é você continuar tentando se projetar. Isso que é importante. Né, Eduardo? Exatamente. Transformar as projeções mais involuntárias em projeções mais frequentes, aumentando a lucidez nas projeções involuntárias para você se dar conta o que você veio fazer ali, ou continuar naquele ambiente, ou seguir para outro, porque mesmo que as projeções não sejam assim muito voluntárias, muitas vezes você é levado para algum tipo de ambiente em que vai acontecer uma ação extrafísica assistencial muito útil muitas vezes. Então, não desvalorize só porque você não teve assim aquela saída do corpo do começo ao fim, que é a saída de consciência contínua. Valorize aí seus pequenos ganhos, mesmo que sejam aquelas projeções menos relevantes, para a gente ir somando aí. E com quanto mais horas de voo você tiver, mais vai facilitar. O brevet, né? Andrei, eu acho que agora, infelizmente, a nossa live chegou ao fim. É uma pena, eu só queria colocar um comentário aí sobre o que você falou, que as projeções conscientes, na maioria, elas têm uma baixa lucidez, né? A maioria é uma lucidez de 40%, 50%. Muitas vezes você nem sabe se está projetado ou não, porque mistura sonho com projeção. Mas tem projeções, assim, que eu chamo de pérolas, né? A creme de la creme são projeções com 80%, 70% de lucidez. Então, eu vejo que quantidade também tem a ver com qualidade. Então, é provocar o máximo de projeções conscientes para você conseguir essas pérolas, né? Para você conseguir a pérola Exatamente. Eu também negra. tenho uma coleção de pérolas, mas não é um baú muito cheio, mas tem uma coleção já de algumas pérolas. Eu devo ter mais que você, não porque você me projeta ter mais que você, por causa da idade, né? É a questão, trata de bastante tempo para você ter bastante projeção para contar, entendeu? Cuida do É isso corpo aí. aí, entendeu? Mas olha, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito agradável essa live. Espero que a gente tenha contribuído para vocês se tornarem os melhores projetores ou se tornarem projetores. Façam o curso, porque o curso é muito importante. Eu costumo dizer que eu era um casca-grossa completo quando eu fiz o primeiro curso em 91, e foram através dos cursos do IPC que eu consegui projetar. E o fato de eu estar aqui é uma retribuição do que eu recebi do IPC, porque não foi comentado, mas o IPC, o nosso trabalho é voluntário, é voluntariado. Os professores da época não ganhavam nada para dar aula, eles dispuseram de tempo e energia para que eu me tornasse um projetor veterano. E eu estou passando o bastão à frente, a finalidade é essa daí. Então, até a Eu faço as próxima, minhas boa noite a palavras também, todos. as palavras do Andrés. Também é um trabalho voluntário e nada melhor do que um empurrãozinho aí de um pouco mais de conhecimento dos cursos do IPC. Então, todos estão convidados aí a se inscreverem na aula gratuita, que é no sábado 11 de junho, 9h30 da manhã, e se inscrevam pela plataforma Eventbrite. E eu quero estender meu boa noite e boas projeções. Boa noite a todos, boas projeções aí.